Oi, gente, tudo bem? Estou em São Paulo, estou aqui para gravar um programa, para gravar um podcast. No momento eu já falei pro pessoal lá do Instagram, mas ainda não contei com quem eu vou conversar. Mas quando eu soltar esse vídeo no ar, eu já vou ter revelado a surpresa. Então eu vou bater um papo lá no Vida de Mãe com a Fabi Santina. E eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado de poder conversar com ela. Quando ela me mandou o convite, eu nem acreditei. Enfim, mas estou aqui, né? As oportunidades parecem e a gente tem que se agarrar a elas. Vou mostrar a vista aqui pra vocês. Eu tô bem pertinho da onde vai ser a gravação, porque aqui em São Paulo vocês sabem como funciona o trânsito, né? Então, geralmente quando eu venho pra cá para ter esse tipo de compromisso, eu fico o mais próximo possível para não ter nenhum tipo de imprevistos. A gente nunca sabe quando vai chover e quando chove a cidade para, né? Ou então a questão do trânsito mesmo, que aqui é muito demorado. Então, eu fico o mais próximo possível para no imprevisto eu conseguir ir a pé e correndo até o local da gravação. Eu queria muito ter trazido a Érica com a Bettina. A gente até chegou a conversar e pensar da possibilidade da gente vir, porque eu cheguei na noite de quinta, né? Delas virem na sexta-feira depois de mim, porque a Érica trabalha na sexta de manhã. E aí a gente aproveitar e passar o final de semana aqui, porque a Bettina ainda não conhece São Paulo. Mas a gente começou a colocar na ponta do lápis se valia a pena, se não seria só muito uma correria, né, por ser pouquinhos dias. E também a gente recebeu o convite para assistir a pré-estreia da Patrulha Canina. Então a gente não quis perder essa oportunidade, acabou que eu vou voltar mais cedo. Então eu vou voltar hoje meia-noite do sábado, da gente ir amanhã, né, e na pré-estreia e aproveitar essa programação com a Bettina, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu vou mostrar um pouquinho o estúdio aqui pra vocês. É um apartamento no Airbnb, bem pequenininho, mas que super tá me atendendo, que é só pra eu me organizar e descansar um pouquinho antes de ir lá pra gravação. Chegando aqui na porta, ó, tem uma pia com alguns utensílios, uma geladeirinha, ali uma televisão com gaveta, um local para colocar as roupas, a cama aqui e uma pequena mesinha para 2 pessoas. E a vista aqui é pro Allianz Parque, ó. Eu sou uma pessoa zero ligada em futebol, então eu não faço ideia se é ligado a algum time ou não, ou se é uma coisa meio geral. Enfim, devo estar falando besteira aqui, mas é ao lado do Allianz Parque, à noite fica bem iluminado. Tendo que ontem eu cheguei tarde e acabei nem gravando pra vocês verem. Já são 10 horas aqui que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho que sair até às 11 aqui do apartamento. E eu decidi nem sair para tomar café porque ia tomar tempo, eu também não tô com fome, né? Tô ansioso para depois. Então eu vou sair às 11 e vou procurar um local para comer aqui perto. Pelo menos ali no site dizia que tinha. E daí, daqui, depois que eu comer, eu vou lá pro local da gravação, pros estúdios que fica perto daqui. Lá tá marcado 1 hora, então dá super tempo de eu comer tranquilo e ir até o local. O prédio aqui tem piscina. Até pensei em pegar uma piscininha para dar uma relaxadinha antes, mas eu acho que o tempo não tá muito bom para isso não. Eu acho que deve estar uns 22, 23 graus. Aqui no apartamento não tá frio, não tá calor, mas eu vou sair lá fora para ver se dá para dar uma relaxadinha. Então, realmente saiu antes e é muito raro. É muito raro e é muita indicação de cesárea, porque se não tirar ali naquele momento, poderia ter não passado mais oxigênio. Então a gente viveu um super milagre ali, porque se tivesse saído do cordão lá em casa... Eu postei no Instagram pedindo algumas dicas de lugares para conhecer, na verdade de restaurantes para conhecer aqui em São Paulo, dos chefes do Masterchef ou de ex-participantes do Masterchef. E aí eu vim conhecer o restaurante do chefe Rodrigo. Não abriu ainda, então eu cheguei bem cedo para não precisar enfrentar fila. Na Avenida Paulista, no Instituto Moreira Salles. Então é ótimo porque é fácil de eu sair daqui depois e ir para casa. E agora eu tô aqui fora esperando abrir, tem mais uns 40 minutos. Antes disso eu fiquei um tempo lá no Starbucks carregando meu telefone, que eu ainda não trouxe o meu carregador extra. Eu vou mostrar pra vocês quando eu entrar no restaurante, o que eu vou pedir e tal. Eu não sabia que eles tinham aquela estrela Michelin lá.
toda chicosa. E eu tô bem empolgado pra experimentar a comida e ver como é que é. Oi, já tô de volta em Curitiba. Eu tentei gravar o máximo que eu pude lá em São Paulo, mas dois fatores fizeram com que eu não gravasse tanto assim. O primeiro deles é que eu estava sem a minha bateria externa, então com minhas passagens, enfim, tudo estava dentro do celular, eu não podia correr o risco de ficar sem bateria e não conseguir carregar ele em nenhum lugar. Segundo é porque eu passei muito tempo fora, né, de casa, fora lá do apartamento que eu tinha alugado, então eu achei um pouco inseguro ficar gravando na rua, gravando em locais externos, então eu não quis correr esse risco. Mas o que eu consegui gravar para vocês, eu gravei tanto lá onde eu estava hospedado, quanto uns takezinhos ali no podcast. Mas o que eu queria comentar com vocês era como que foi essa experiência, né? Como surgiu o convite e contar um pouquinho para vocês ali dos bastidores da gravação e como foi após a gravação, contar um pouquinho desse dia que eu passei em São Paulo. Então a Fabi Santino, ela já me seguia há algum tempinho, já tinha quase um mês mais ou menos que ela começou a me seguir, a gente trocou algumas mensagens, a gente conversou ali rapidamente, e aí passado alguns dias ela me mandou mensagem me convidando para participar do podcast. Mas eu queria comentar uma coisa antes para vocês, é que a Erika sempre foi muito fã da Fabi, ela sempre acompanhou muito eles, principalmente porque a gente engravidou ali muito pertinho. A Betina era para nascer dia 9 de novembro e a Gigi, que é a filha da Fabi, era para ser no dia 10. Então, naquela época, a Erika acompanhava muito ali as semanas da Fabi, porque era muito parecida com o que a gente estava vivendo, né? E quando a mulher, né, quando a esposa gosta muito de alguém ou de algo, o marido acaba acompanhando por tabela. Então, eu lembro de chegar em casa, a Erika me mostrar os vídeos, me contar o que tinha acontecido. Então, apesar de naquela época eu não seguir diretamente, eu sabia tudo o que acontecia pelo que a Erika contava. Então, quando a Fabi me seguiu, primeiramente, eu falei, nossa, né, a Erika vai ficar doida quando souber. Eu não quis contar pra ela pelo WhatsApp, eu tava no trabalho. E aí, quando eu joguei em casa, eu falei, uma pessoa me seguiu, adivinha quem é? A gente sempre faz esse joguinho de adivinhar quando acontece alguma coisa. Ela começou, é aqui da nossa cidade? Eu, não. Ela é alguém conhecido assim a nível Brasil, eu sim, né? Ela já estranhou hoje, né? Citou alguma pessoa ali mais aleatória, mas aí ela já percebeu e ela falou, Fabi. Daí eu mostrei pra ela, né? Eu tirei o print. Aí ela, nossa, que legal. E ela ficou muito feliz. E ainda ela comentou, nossa, vai que um dia, né, a Fabi te convida pra participar do podcast dela, deu. Não custa sonhar, né? Não é um dia, quem sabe, quando eu crescer, né? Quando eu tiver maior, quem sabe ela me note. Já passou poucos dias depois, a Fabi me mandou mensagem e me convidando, aí a gente só acertou as datas. Ela tinha algumas datas mais pra frente ainda, mas pra mim ficaria melhor na sexta-feira, então a gente acabou adiantando. E, enfim, ela convidou numa semana, na outra a gente já gravou. E eu me reorganizei no trabalho, e, enfim, comprei as passagens e eu não queria, né, perder essa oportunidade. Sempre fui muito fã de podcast, sempre consumi muito, muito antes, assim, de virar uma espécie de moda, né? Eu acompanhava antes de existir o Spotify. Eu tinha que entrar em blogs para escutar os podcasts que eu gostava. Então, como consumidor, passar a ser uma pessoa que participa, que é convidado, eu acho muito legal. Né? Participei de alguns aqui na minha cidade, mas com alcance um pouquinho menor. E quando surgiu esse convite de participar da Fabi, eu logo aceitei e não pensei duas vezes, né? E fui. Comentei ali no Instagram que eu sou bem, assim, pontual com as minhas coisas. Então, se eu chego atrasado em alguma situação, é porque a culpa com certeza não foi minha. Quando é algo assim mais importante, como nesse caso, eu sempre tomo muito cuidado para não acontecer nenhum tipo de imprevisto, né? Então, eu decidi ficar num local que era próximo ao local da gravação, já para que se acontecesse alguma coisa, uma greve do Uber, eu conseguisse ir a pé, estivesse chovendo, conseguisse nadando, né? E aí eu saí com 1 hora de antecedência. Quando eu olhava ali no Google Maps, ele dava menos de 10 minutos de carro até o estúdio. Eu saí com 1 hora para poder chegar no local, né? Essa era a minha ideia, chegar
do prédio, ficar ali sentado um pouquinho na recepção, ficar repassando algumas coisas na cabeça, né? Dar uma concentrada ali. E só que não, né? São Paulo, trânsito assim infernal. Então, o que era para ser 10 minutos levou realmente 1 hora. Eu saí meio-dia de onde eu estava e acabei chegando exatamente 1 hora no prédio, que era o horário marcado, né? Então, por muito pouco eu não atrasei. A sorte foi que eu estava próximo, então qualquer coisa que acontecesse eu descia do carro e ia correndo, porque dava para ir a pé. Então, é muito bom você ser adiantado e prevenido nessas situações. Se eu tivesse saído em cima do horário, com certeza eu teria atrasado e teria sido muito, muito ruim, né? Muito feio. Então eu cheguei lá, cheguei exatamente no mesmo horário que estava marcado. Pelos stories eu já estava acompanhando que a Fabi estava chegando, né? E começa a me bater aquele nervosinho, ela indo com o Leandro no carro, depois ela chegando no prédio. Aí eu cheguei lá no prédio, eu vi exatamente o espelho que ela tinha postado. Falei, meu Deus, tô aqui, né? Assim que o elevador abriu, já tinha 2 pessoas ali da equipe me esperando, que me receberam. E eu já entrei direto para a sala do estúdio, tava lá a Fabi e o Lê, que é o marido dela. E a gente já começou ali a conversar, cumprimentei eles. Assim, tudo já tava pronto, tudo já tava preparado, não teve assim nenhuma grande questão. Eu só cheguei mesmo, tomei uma água, fui ali no banheiro me arrumar no espelho. E a gente já sentou ali, né? Trocamos uma ideia rapidinho, mas sem entrar em grandes detalhes, até para não adiantar o assunto do podcast. E aí ele já começou. Não tem como você não ficar um pouco nervoso, né, diante das situações, primeiro porque para mim é um mundo novo ainda, né? Eu sou um criador de conteúdo assim muito recente, agora as oportunidades maiores estão aparecendo. Então, acaba que você fica assim um pouco nervoso, mas olhando assim internamente, né? Eu acho que eu não deixei esse nervosismo me atrapalhar. A boca acaba ficando seca, né? Obviamente. Mas ele tinha uma aguinha, eu tomava a minha água e a conversa fluiu assim bem naturalmente. A Fabi é muito legal, muito querida. O Lê também, né? A equipe, todo mundo muito solícito, muito simpáticos, né? Então, assim, tudo ali propiciava para que as coisas ficassem de maneira natural e, enfim. Como a conversa era sobre algo que eu gostava muito, que eu gosto muito, que é a paternidade, como eu vejo com relação a isso, flui, né? Então, eu até esqueci às vezes que estava sendo gravado, parecia que eu estava conversando ali com alguma amiga sobre os assuntos que ela ia perguntando. E foi bem natural, assim, foi uma conversa mesmo, né? Ela contava um pouco do dela, eu contava um pouco do meu. Fluiu bem, assim. Acho que foi 1 hora e meia de gravação. Eu fui convidado pela primeira vez, não foi nem pela Fabi, para o primeiro podcast. Eu pensava, meu Deus, né? Será que vai ter tanto assunto assim quando você vê esses podcasts de 1 hora? Mas flui. Foi muito bom, foi muito legal. Eu amei participar. Depois que a gente gravou o podcast, que acabou ali a gravação, a gente conversou mais um pouquinho. Eles são muito legais ali, não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras também. Foi uma experiência com certeza muito marcante, que eu amei ter participado, né? Uma pessoa assim super reconhecida, super conhecida na internet. Sou muito grato pelo espaço que ela me deu, né? Com certeza vai me divulgar, assim, né? Vai me mostrar para as pessoas que não me conheciam. E eu tô bastante empolgado, não vejo a hora de que o podcast saia. Eu tenho mais ou menos uma noção de quando o podcast vai sair ali pelo comentário que ela fez, mas eu preferi deixar ela divulgar primeiro. Quando ela divulgar, aí eu falo para vocês. Mas eu também tô com muita expectativa para assistir, para ver, né? Para ver como que foi o resultado da gravação. A gravação acabou, conversei com eles, a gente já me despedi e aí eu já desci. Eu nem sabia para onde que eu ia, porque eu já tinha feito o check-out ali do apartamento que eu estava. E eu sabia que eu queria ir em algum restaurante e tal, mas como ainda era cedo, era umas 3 e pouquinho, 3 e meia. Eu fiquei ali no prédio mesmo, postei algumas coisas que eu queria já divulgar para as pessoas, né? Onde que eu tava, eu já tinha feito uma pergunta ali no Instagram, já tinha rolado um suspense quem eu ia conversar. E foi ali que eu peguei alguns vídeos e postei ali uns stories, contei um pouquinho onde eu tava. E assim que eu dei uma atualizada ali no Instagram, foi uma meia horinha, fora do prédio ali mesmo, ao lado. Mas era um local seguro, que tinha bastante movimento, então não tinha problema nenhum. Aí eu comecei a procurar por um Starbucks e também foi nesse momento que eu decidi
e até o restaurante do chefe Rodrigo Oliveira, que é o apresentador, que foi o apresentador do MasterChef, um dos jurados, né, do MasterChef. E aí eu vi que alguns dos restaurantes dele ficavam ali na região da Paulista, lembrei, né, que tem alguns Starbucks ali naquela região. Eu falei, cara, eu vou pra lá, eu preciso de bateria, né, porque eu já tava com a bateria na metade e eu precisava ter bateria até o final da noite, que era até o momento que eu iria ficar ali em São Paulo. Cheguei lá, era umas 4 e fiquei lá até mais 6 horas. Então, ali era um local seguro, era um local que eu poderia carregar meu telefone. Aí eu consegui conversar com a Erika tranquilamente, né? Consegui dar uma descansada ali, ficar no sofazinho. Então eu fiquei até o horário de ir para o restaurante. O restaurante abria às 7 horas. Eu fiquei na dúvida de qual restaurante eu ia, porque o chefe Rodrigo Oliveira tem vários ali em São Paulo. Mas por ser próximo ali ao local quando eu estava, né, próximo ali à Paulista, eu pensei que se eu tivesse um pouquinho de ânimo eu podia dar uma andada ali, ir até algum shopping, alguma coisa assim, mas acabou que, como eu estava muito cansado, eu nem fiz isso. Como o restaurante abria às 7, eu fiquei até mais 6 e pouquinho ali no Starbucks. E eu tinha lido que o restaurante tem uma fila enorme, que é bom você chegar com antecedência, então eu falei, cara, eu vou mais cedo, fico ali na porta esperando. E quando o restaurante abrir, eu sou o primeiro a entrar. E foi isso que eu fiz. Aí, esse restaurante fica ali no IMS Paulista, que é uma galeria, né? Que tem algumas exposições, tem uns escritórios, é um local bem legal para você ir quando você estiver em São Paulo, se envolver ali nessa parte cultural. É um local bem bonito, que eu já conhecia, mas eu não me lembrava que o restaurante ficava ali. Aí eu cheguei, né? Achei onde que era o restaurante, fica ali na parte térrea. E tem uns bancos ali pra você ficar sentado. Fiquei ali sentado esperando. Ele é um restaurante todo engraçado, então eu vi que a equipe tava ali interagindo, conversando entre eles. Pensei, cara, vou ficar aqui até dar o horário. Ele mexendo no celular, tirei umas fotinhas, comecei a postar ali pra contar pras pessoas o que eu tava fazendo, que eu tava esperando o restaurante abrir. Nisso eu vi que se aproximou na minha concepção, uma família chegando, e eu vi que tinha uns pré-adolescentes ali. E quando essa família chegou, a porta do restaurante se abriu. E aí veio aquele pensamento assim, de milésimo de segundo. Poxa, tô aqui esperando, quero ser o primeiro. Aí chegou uma família, vamos dar a vez pra... Eu tava cansado e tava assistindo muito bem, com fome. Eu tinha comido pão ali antes do podcast, porque eu não tinha nem fome, né? Eu tava com muita expectativa ali, eu não tinha nem... Não é que eu não tinha fome, eu não tinha energia pra gastar em pensar onde que eu ia comer, né, antes do podcast. Então, depois que passou aquela adrenalina e tal, começou a bater a fome e o cansaço, enfim, veio essa milésima de segundo pensamento de querer reclamar. Foi quando eu olhei ali, né, para ver quem tava entrando e vi que era o chefe Rodrigo Oliveira, que tava, eu não sei dizer, não sei se confirmar se eram os filhos ou se não era, mas era ele chegando, na frente dele tinha alguns pré-adolescentes. Falei, cara, não posso perder essa oportunidade, né? Tirar foto com o cara, assim. Tirei a foto com ele e foi muito legal. Ele falou, daqui a pouco a gente já vai abrir e tal. Foi muito engraçado a minha reação automática de pedir pra tirar uma foto, porque eu não tive tempo de pensar, vou pedir pra tirar uma foto. Eu bati o olho nele, ele me cumprimentou e eu falei, chefe Rodrigo, posso tirar uma foto com você? E ele veio até mim e disse, meu cabelo tá um pouquinho bagunçado, mas assim, né, brincando. E tirou uma foto comigo, a gente conversou bem rapidinho ali, mas ele foi muito simpático, não foi assim, tirei uma foto e vaza. Ele parou, conversou, perguntou de onde eu era. E isso é muito legal, né? Mostra ali uma certa humildade da pessoa, porque ele tava ali no trabalho dele, imagina, todo dia deve ter alguém pedindo pra tirar foto com ele. Eu sei que não deve ser a coisa mais legal do mundo, mas eu não costumo fazer isso com todo mundo conhecido que eu encontro, mas nesse caso em específico, eu sou muito fã do trabalho dele, eu sou muito fã do MasterChef, que é um programa que eu acompanho, eu assisti todas as temporadas aqui no Brasil, assisto temporadas de outros países, e aí eu fui no restaurante, aí o restaurante abriu, tem todo um conceito, né? Como eu não tinha reserva, eles me colocaram em mesas compartilhadas ali. Eu já tinha escolhido, nesse tempo que eu tava esperando, quais pratos que eu ia experimentar. E confesso que é uma culinária muito diferente do que a gente está acostumado. É uma culinária de sertanejo, então tem todos os ingredientes diferentões. Eu peguei ali o mais aproximado possível do que aquilo que eu acho que eu gostaria de comer.
E eu me surpreendi muito porque eu estava preparado para talvez não gostar. Não pelo trabalho do chefe, claro que não, mas porque, né, eu venho de um contexto mais simples, mais humilde. Mesmo, né, já tendo viajado para bastantes lugares, aqui no Brasil a gente sempre come sempre do mesmo, digamos assim, né, eu adoro massa, enfim. E aí eu, né, tava preparado para talvez não gostar tanto assim. E cara, eu amei tudo que eu comi, tudo que eu comi. Se eu conseguir, eu vou postar ali umas fotinhas para vocês. Desde a entrada do prato principal, da sobremesa, tudo tava muito bom. Assim, não tinha, sabe, o que reclamar. A construção de sabores era tudo muito gostoso, muito saboroso, no ponto certo, a quantidade de sal certa, o suco era tudo muito bom, sério, muito bom. Foi uma das melhores experiências gastronômicas que eu já tive. E eu amei demais ter ido lá. E fechou com chave de ouro o meu dia, sabe? Eu já estava muito feliz pelo podcast. E aí, já teria estado muito feliz em ter ido no restaurante do cara que eu admiro tanto. E aí, ter encontrado o cara e ter tirado uma foto com ele foi, assim, ó, um presente, a cereja do bolo. Pra finalizar, eu fiquei assim muito feliz mesmo. Eu saí do restaurante, já fui direto pra rodoviária. Como foi muito próximo, né, a nossa conversa entre marcar o podcast até o dia da gravação, então tava muito cara a passagem aérea, né? Tava em torno de 3 mil para Curitiba, São Paulo. Imagina esse valor que paga pra uma promoção pra ir pra Europa. Aí eu fui de ônibus mesmo, fui lá de ônibus leito, bem confortável, fui de madrugada, fui dormindo, então foi bem tranquilo. É cansativo porque, obviamente, você acorda cedo, você dorme menos, né? Não é pra cama, mas enfim. Ainda assim, foi muito legal. E foi um dia com certeza memorável, sabe? Eu amei participar da experiência, amei ter ido no restaurante, amei ter gravado o podcast. Foi muito legal o meu dia em si. E eu queria aproveitar que ainda tá muito fresco na minha memória para gravar esse vídeo, para contar como foi, até para contar esses detalhes para vocês, que com certeza já é uma tipo de curiosidade, né? De como funcionou e tal. Mas foi muito legal. Tô com muita expectativa para o meu podcast sair no ar. E tô com muita expectativa pelas próximas etapas que vão vir, sabe? Eu já agradeço a Deus assim, pelas boas notícias. Eu sei que boas notícias virão. Eu sei que o melhor ainda está por vir. Eu sei que novas portas vão se abrir. Eu amo falar sobre paternidade. Eu amo compartilhar a minha visão. Eu sei que eu tenho algo a dizer. Eu sei que tem um público a ser alcançado, sabe? Eu amo receber mensagens de quando ou mães ou pais falam: olha, o que você fala, aquilo que você... As tuas dicas mudaram a nossa vida, mudaram a nossa casa, mudaram a maneira como eu enxergo a paternidade. E eu percebo que, né, essa ferramenta que é a internet, ela é muito poderosa para isso, para a gente poder transformar outras vidas e outras realidades. Então, eu sei que existem mais pessoas ainda que precisam ouvir aquilo que eu tenho para falar. E é isso que eu vou continuar fazendo, vou continuar criando conteúdo. E eu sempre falo: Deus, aonde você me levar, eu vou. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha oralidade, né? Existem tantas pessoas assim que você olha e pensa: não, essa pessoa, eu posso pensar, essa pessoa é muito mais capaz. Mas dentro de cada um de nós existe um potencial e eu digo sim para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, tenho certeza que isso é só o começo. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário para eu saber que você ouviu até o final. Fico muito feliz de você estar aqui me assistindo e muito obrigado por me acompanhar aí nessa jornada, nesse dia tão feliz que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Valeu!